Imagine testemunhar o momento em que os céus se abrem e um manto cai do céu direto para seus pés. Esta é a história de Eliseu, o sucessor que herdou um poderoso legado da Bíblia. Há homem comum que abandonou tudo para siga o chamado de Deus. Mas o que ele não sabia é que seu destino seria marcado por milagres impossíveis, confrontos com reis e um poder espiritual tão intenso que até após sua morte, seus ossos ainda ressuscitaram os mortos. Você está prestes a conhecer o profeta que dividiu o Jordão, óleo multiplicado, criou filhos a partir do mortos e cegos exércitos inteiros. Mas seja cuidadoso. Há um detalhe surpreendente sobre o legado de Eliseu que eu não vou revelar até o final deste vídeo. Isso transformará a maneira como você vê a fé e a obediência. Então, prepare seu coração porque a jornada de Eliseu não é apenas uma história bíblica. É um convite para descobrir o verdadeiro significado de herdar um propósito divino. Vamos começar. O ar estava espesso, o silêncio é pesado. Elias, o grande profeta de fogo, aquele que desafiou os reis, fechou os céus e invocou chamas de alto, sabia que sua hora havia chegado. Dele missão estava completa. Mas Deus não quis deixar Israel sem voz. Ele iria não deixar seu povo sem direção. E foi aí que o nome surgiu, Eliseu, um homem comum, um fazendeiro, alguém que ninguém esperava. Mas Deus nunca escolhe com base nas expectativas humanas. Ele escolhe corações dispostos. E Eliseu coração estava prestes a ser incendiado por um propósito que transcenderia gerações. O manto profético, um símbolo vivo do poder de Deus, era sobre para mudar de mãos. E com ele viria uma unção tão poderosa que fazer o impossível acontecer. Mas antes disso, Eliseu precisaria aprender algo essencial. Esse verdadeiro poder não está no manto, mas no que o usa com fé. A transição havia começado. Um sucessor estava sendo preparado. E o mundo ainda não sabia o que estava por vir. Mas você vai descobrir porque a história de Eliseu não começa com milagres. Começa com o chamado. Isso mudaria tudo. Foi um dia como qualquer outro. O sol queimou brilhantemente sobre os campos de Abul-Marra. Eliseu conduziu seus bois, lavrando a terra com as mãos calejadas de alguém que conhece o trabalho duro. 12 gemas de bois diante dele, um sinal de que ele não era simples camponês. Ele era um homem de posses com um futuro seguro e uma vida estável. Então do nada uma sombra cruza seu caminho, Elias. O profeta não disse uma palavra. Ele simplesmente jogou sua capa aos ombros de Eliseu. E nesse simples gesto, tudo mudou. Houve-se trovão. Não havia fogo, apenas o manto e um convite silencioso que ecoou mais alto do que qualquer voz humana. Imagine um cenário, o vento quente do deserto soprando, o cheiro da terra revirada, o suor no rosto de Alícia. E de repente aquele pano sagrado áspero tocando seu pele, o peso não eram as capas. Ela foi o destino. Foi uma escolha. Foi Deus dizendo, eu te escolhi. Eliseu poderia ter hesitado. Ele poderia ter disse, deixe-me pensar. Eu tenho uma vida aqui. Mas ele não hesitou. Ele correu para seus bois, agarrou os arados de madeira, quebrou-os e acendeu uma fogueira. Ele sacrificou os animais e ofereceu uma festa para o povo. Era sua maneira de dizendo, não há como voltar atrás. Meu passado termina aqui. E assim ele seguiu Elias não como um fã, não como uma pessoa curiosa, mas como um servo disposto a aprender, a obedecer, morrer para si mesmo. Porque ele entendia algo que muitos nunca entendem. Quando Deus chama, ele não está pedindo uma parte de você. Ele está pedindo tudo. E seu jovem fazendeiro tinha acabado de se tornar um discípulo. E o que ele não sabia era que sua decisão radical o levaria a andar ao lado do maior profeta de Israel. E um dia para superar até mesmo seu mestre. A ligação de Eliseu não foi espetacular. Foi simples. Mas sua resposta foi absoluta. E é exatamente isso que Deus busca. Corações que não se comprometem. Copas que deixam tudo ir. Corações que queimem pontes e sigam em frente. Você teria feito o mesmo? Os anos se passaram. Eliseu tornou-se a sombra de Elias. Onde quer que o profeta foi, ele foi. Quando Elias orou, ele observou. Quando Elias ministrou, ele serviu. Não com inveja, não com pressa, mas com a paciência de aquele que sabe que a verdadeira grandeza é construída em silêncio. Eliseu não estava lá para brilhar. Ele estava lá para aprender. E ele aprendeu algo que poucos discípulos aprendem. Esse serviço é a melhor forma de liderança. Que a humildade não é fraqueza. É preparação. Que antes carregando o manto deve-se carregar a água. Antes de falar em nome de Deus, é preciso